Mi cordial saludo al secretario de Cultura Minha cordial saudação ao secretário da Cultura y e Turismo, señor Getúlio Fogaça, senhor Getúlio Fogaça, al vereador José Pereira Silva, ao vereador José Pereira Silva, al vicepresidente de la Cámara, ao vice-presidente da Câmara, Jô, al asesor Flávio Eduardo de Oliveira ao assessor Flávio Eduardo de Oliveira, y también deseo enviar un saludo e também desejo enviar uma saudação al señor prefeito ao senhor prefeito Rubén Furlan Rubens Furlan, de la ciudad de Barueri, da cidade de Paulo, Barueri, Brasil. São Paulo, Brasil. y también E também un saludo para todos los presentes uma saudação para todos os y presentes para todos los que están a través del satélite Amazonas e para todos os que estão através do satélite Amazonas. del Museo de la Biblia Desde o auditório do Museu da Bíblia en Barueri, em Barueri, São Paulo. São Paulo. Para esta ocasión Para esta ocasião, tenemos una escritura, temos uma escritura, la primera de la Biblia. a primeira da Bíblia. Y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no princípio criou Deus os céus e a terra, y la tierra estaba desordenada y vacía, e a terra era sem forma e vazia, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, e havia trevas sobre a face do abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Y dijo Dios: E disse Deus: sea la luz. haja luz, Y fue la luz. e houve luz. Y vio Dios que la luz era buena, E viu Deus que era boa a luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Y llamó Dios a la luz día, E Deus chamou a luz dia, y a las tinieblas llamó noche. e às trevas chamou noite. Y fue la tarde y la mañana un día. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Nuestro tema para esta ocasión O es nosso tema para esta ocasião el é misterio de la creación a o la luz de la mistério Biblia. da criação à luz da Bíblia. Que Dios bendiga nuestras almas, Que Deus con abençoe su nossas palabra, almas com sua y nos palavra permita entender. e permita-nos Pueden entendê-la. tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a bondade. La creación A criação de la tierra da terra y del universo completo e do universo completo es un misterio para la ciencia. é um mistério para a ciência, Es un misterio é para um mistério la raza humana. para a raça humana. Y este misterio E esse mistério no ha podido ser conocido não pôde ser por conhecido la raza humana pela raça a humana través de la ciencia humana. através da ciência humana. Para eso se necesita una ciencia superior. Para isso é necessário uma ciência Y superior. esa es la ciencia de Dios. E essa é a ciência de Deus. Las cosas ocultas As coisas ocultas pertenecen a Dios. pertencem a Deus. Y ese es un misterio E esse é um mistério que Dios que Deus es el único é o que lo único puede dar a conocer que pode revelar al ser humano. ao ser humano. Y tiene que ser, E por tem que ser, consiguiente, por con la consequência, ciencia de Dios. com a ciência de Deus. Y ahora E agora nos preguntamos, nos perguntamos:
¿Cuál es el misterio de la creación? Qual é o mistério da criação? Si hay una creación, Se há uma criação, hay un creador. há um Criador. En la Biblia, Na Bíblia, en este primer capítulo, nesse primeiro capítulo, el verso 1 dice, no versículo 1 diz: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por lo tanto, Portanto, la Escritura enseña a Escritura ensina que la creación que a fue criação llevada a cabo. foi efetuada por Deus. Ahora, Agora, ¿cuál fue la mecánica? qual foi a mecânica utilizada? Lo primero es que Dios no hace nada A primeira sin coisa antes pensarlo. é que Deus não faz nada sem pensar antes. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? O que Deus fazia antes da criação? Pensando lo que iba a hacer. Pensando o que faria. Por lo tanto, Portanto, lo haría perfecto. o faria perfeito. Haría algo que el ser humano no se podría explicar. Faria algo que o ser humano não poderia explicar. Pero si el ser humano quiere la explicación, Mas se o ser humano quer a explicação, viene a la Biblia, vai à Bíblia, que es la palabra de Dios, que é a palavra de y Deus, por consiguiente, e son los consequentemente pensamientos de Dios são os pensamentos de Deus expressados em forma de la cual palavra quedó impresa, que ficou y impressa, ahora tenemos e agora temos los pensamientos de Dios os pensamentos de Deus já a través de los falados, cuales através dos podemos quais obtener el conocimiento podemos obter o conhecimento de la creación. da criação. Veamos por unos momentos. Vejamos por alguns momentos. La Escritura nos dice A Escritura nos diz, en San Juan capítulo 1, em São João, capítulo 1, aquí está abierto el misterio de la creación. aqui está aberto o mistério da criação. En el principio era el verbo, No princípio era o y el Verbo, verbo era con Dios, e o Verbo estava com y el Deus, verbo era Dios. e o Verbo era Deus. Este era el principio con Dios. Ele estava no princípio com Todas las Deus. cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por Ele, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. e sem Ele nada do que foi feito se fez. Y ahora, E agora, la Escritura que nos dice a Escritura aqui nos diz principio era que el no verbo, princípio era o y el Verbo, verbo era con e o Dios, Verbo estava y com el Deus, verbo era Dios. e o Verbo era Deus. Y nos dice, E nos diz, todas las cosas por Él fueron hechas, todas as coisas foram feitas por y sin Ele, Él e sem nada de Ele lo que ha sido hecho fue hecho. nada do que foi feito se O sea fez. que toda la creación Ou seja, toda a fue criação llevada a cabo foi realizada por el verbo. pelo Verbo. Y ahora nos preguntamos, E agora nos perguntamos, ¿quién o qué es el verbo? quem ou o que é El o Verbo? la palabra. O Verbo, a palavra, Dice diz a continuación, na sequência, en Él estaba la vida, nele estava a y la vida, vida era la luz de los hombres. e a vida era a luz dos homens, La luz en las tinieblas resplandece, e a luz resplandece nas trevas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. e as trevas não prevaleceram contra ela. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, a fin de que todos creyesen por él. para que todos crescem por ele. No era la luz, Não era ele a luz, sino para que diese testimonio de la luz. mas para que testificasse da luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Ali- venía a este mundo. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Y ahora E agora, encontramos podemos ver que el verbo que era con Dios que o Verbo que estava com Deus, y que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, e que é a luz verdadeira que ilumina todo homem, venía a este mundo vinha a para este vivir en mundo medio de la raza humana. para viver no meio da raça humana. El que creó los cielos y la tierra O que criou os céus e a terra venía a este mundo
vinha a este mundo. Y ahora E agora, el verbo o Verbo es el ángel del pacto, é o anjo do pacto, llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. chamado o anjo do Senhor no Velho Testamento. Por esa causa, cuando le apareció a Moisés Por essa causa, quando apareceu a El ángel de Moisés Jehová o anjo do Senhor en una zarza em uma y sarça le habló a Moisés, e falou a Moisés, le dijo: disse a yo ele: soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacob, de Jacó, de tu padre, o Deus do teu o pai, sea, el de padre de Amram, ou seja, Anrão, o pai Dios de, de Amram, o Deus de de Anrão, Abraham, de Isaac. de Abraão, de Jacó. de Isaque, de Jacó. Y ahora se identifica E agora el identifica-se ángel de Dios, o anjo el de ángel de Jehová, Deus, o anjo do Senhor, como el Dios de Abraham. como o Deus de Abraão. Este misterio es sencillo. Esse mistério é simples. El ángel de Jehová O anjo do Senhor es Cristo é Cristo en su cuerpo angelical. em seu corpo angelical. Y a través de Cristo en su cuerpo angelical, E através de Cristo em seu corpo antes de angelical, tener su cuerpo de carne, antes de ter o seu corpo de carne, Dios creó Deus criou el universo completo o universo inteiro y creó al ser humano. e criou o ser humano. La Escritura nos dice A Escritura nos diz que creó Dios al hombre que Deus criou o homem a su imagen à sua imagem y semejanza. e semelhança. Y ahora, E agora, si el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, lo más que se parece a Dios o que mais se parece com Deus es el ser humano. é o ser humano. Y lo más que se parece al ser humano E o que mais se parece com o ser humano es Dios. é Deus. Y ahora, ¿cómo vamos a ver al ser humano E como vamos ver o ser humano y a Dios e Deus a imagen à imagem y semejanza? e semelhança? La imagen del ser humano A imagem do ser humano es el espíritu que está en él. é o espírito que está Y nele. la semejanza del ser humano E a semelhança do ser humano es el cuerpo físico que tenemos. é o corpo físico que temos. Y ahora, ¿cómo vamos a ver a Dios? E agora, como vamos ver a A imagen Deus? y semejanza. A imagem e semelhança. Ahora recuerden Agora que el lembrem-se ser humano que o ser humano es alma viviente. é alma vivente. Por lo tanto, el ser humano Portanto, o ser humano es trino. é trino, Alma, alma, espírito espírito y cuerpo. e corpo. Y así tenemos que ver también a Dios. E assim também temos que ver a Deus. Dios, Deus, el eterno, o eterno, el alma eterna viviente. a alma eterna vivente. Eso es el Padre. Isso é o Pai. Padre, porque Dios es Padre Pai, porque Deus é Pai y por consiguiente e, consequentemente, es el Padre de la creación. é o Pai da criação. Es el Padre de la raza humana. É o Pai da raça humana. Y ahora E agora encontramos podemos ver que hay un misterio de Dios, que há um mistério em el Deus, cual conocemos o que conhecemos como Padre, como Pai, Hijo Filho y Espíritu e Santo. Espírito Santo. De ese misterio Desse mistério es que nos habla é que nos fala San Pablo São Paulo y nos dice, e nos diz, nos enseña nos ensina que debemos llegar a ese conocimiento. que devemos chegar a esse conhecimento. El conocimiento O conhecimento de Dios el Padre y de Cristo. de Deus, o Pai e de Eso Cristo. está en Efesios, en Colosenses capítulo 2, Isso está em Colossenses capítulo 2, versos 2 al 3. versículos 2 e 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, até alcançar todas as riquezas do pleno entendimento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo,
es necesario conocer el misterio É necessário conhecer o mistério de Deus, o Pai, y de Cristo. e de Cristo. Y así podremos comprender E assim poderemos el compreender misterio de la creación. o mistério da criação. Vean ustedes Observem, en el pasaje del Colosenses capítulo 1, na passagem de Colossenses, capítulo 1, nos dice que en Jesucristo moró la plenitud de la divinidad. nos diz que em Jesus Cristo morou a plenitude da divindade. Y si moró la plenitud de la divinidad, E se a plenitude da divindade morou, la plenitud de Dios, a plenitude de Deus entonces en Jesucristo em Jesus Cristo, temos a então Dios a Deus en alma, em alma, espíritu, espírito e e corpo. y eso es E isso é Emmanuel, Emanuel, Dios con nosotros, Deus como conosco, fue prometido como foi prometido por Isaías, capítulo capítulo 7, capítulo verso 7, 14. versículo 14. el pasaje donde dice que en Jesucristo moró A passagem onde diz que em Jesus Cristo morou la plenitud de Dios, a plenitude de es el Deus, capítulo verso 19 é o capítulo 1, versículo de 19 Colossenses, de que Colossenses, que dice, por diz: cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Y ahora, E agora, pasando para comprender mejor este pasaje, para compreender melhor essa pasando de passagem, nuevo a San Juan capítulo 1 verso 14, passando novamente a São João, capítulo 1, versículo 14, donde lee, onde y se aquel lê: verbo fue hecho carne e o Verbo se fez carne y habitó entre nosotros. e habitou entre nós, Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Y ahora E agora encontramos encontramos que el verbo que o Verbo que era con Dios, que estava com que era Deus Deus, e era que Deus criou todas as e coisas, que criou todas as se coisas, hizo carne se fez y carne habitó e habitou en medio de nosotros, em nosso los meio seres humanos, os seres y humanos por consiguiente e, consequentemente, no meio de Israel. era nada menos Era nada que el menos misterio de Dios que o mistério de Deus, o Pai, manifestado en Cristo. em Cristo. Y ahí tenemos E aí temos a Dios el Padre, a Deus, o Pai, el alma eterna viviente. a alma eterna vivente. Tenemos al ángel del pacto, Temos o anjo do pacto, que es la imagen, que é a imagem de Deus. y tenemos E temos la semejanza física de Dios, a semelhança física que de es el Deus, cuerpo de Jesucristo. que é o corpo de Jesus Cristo. En Cristo Em Cristo fue la única ocasión foi a única ocasião en que la plenitud de la divinidad, em que a plenitude da divindade, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pai, Filho e Espírito estuvo Santo, manifestado. esteve manifestado pelos seres e humanos. visto pelos seres humanos. Ahí vimos Aí vimos esa Trinidad divina. essa trindade divina. Así como cuando yo lo veo a usted, Assim como quando Ou eu você me o vê. vejo ou você me vê, estamos viéndonos estamos nos vendo el físico, el cuerpo físico, o corpo físico, pero sabemos mas que sabemos dentro del cuerpo físico que dentro do corpo hay físico un espíritu há um que es un espírito cuerpo espiritual que de é otra um dimensión, corpo espiritual de parecido outra ao nosso dimensão, corpo parecido físico. com o nosso corpo físico. y hay un alma. E há Porque somos uma alma, almas porque viventes. somos almas viventes. Y ahora E agora, veamos cómo fue que Dios creó todas las cosas. vejamos como foi que Deus criou todas as coisas. Ya que dice Já que diz que fue el verbo que creó todas las cosas. que foi o Verbo que criou todas as coisas, Y en el Génesis dice e em Gênesis diz
que Dios creó todas las cosas. En que el Deus principio criou todas as creó Dios coisas. los cielos y la tierra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ahora veamos lo que San Pablo explica Agora vejamos o que São en Paulo Hebreos explica capítulo 1, em Hebreus capítulo 1, verso 1 al 3. versículos 1 ao 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quien constituyó heredero de todo, a quem constituiu herdeiro de tudo, y por quien asimismo hizo el universo, por quem fez também o universo. por medio de Cristo, Através de estando Cristo, en su cuerpo angelical, estando em seu corpo fue que Dios angelical, creó los cielos y la tierra. foi que Deus criou os céus Deus e a falou. terra. Deus falou Por medio por meio del ángel del pacto, do anjo do que es pacto, Cristo en su cuerpo que é angelical, Cristo em seu corpo angelical E que é e que é el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Porque el Espíritu Santo Porque o Espírito Santo es ese ángel de Jehová. é esse anjo do Senhor, Está en ese cuerpo angelical está nesse corpo angelical en el cual Dios no qual Deus se manifestó, manifestou-se, porque ese es el cuerpo angelical de Dios, porque esse é o corpo angelical de que Deus, salió de Dios. que saiu de Deus. Y a través de ese cuerpo angelical, E através desse corpo Dios angelical, habló a existencia. Deus falou à existência todas as coisas. Ese cuerpo angelical, Esse corpo angelical, en diferentes ocasiones, em diversas ocasiões, apareció en forma de luz. apareceu na forma de luz. Pero ahí está un hombre, Mas aí está um homem el cual también le apareció que também en la apareceu forma de hombre na forma de homem a diferentes hombres de Dios. a diversos homens de Deus. A Josué, A Josué, a Manoa, el padre de Sansón, a Manoá, o E pai de também Sansão, a la esposa de Manoa, e também a esposa de Manoá, también a Gedeón também a Gideão y a otras personas. e a outras pessoas. Moisés quiso ver a Dios. Moisés quis ver a Dios le Deus. dijo Deus lhe que él disse pasaría delante de Moisés que ele passaria diante de Moisés y luego él vería las espaldas de Dios. e então ele veria as costas de Deus. Vería Veria a un hombre de otra dimensión um homem de outra dimensão que pasaría frente a él. que passaria frente a ele. Y ahora E agora podemos ver que por medio de ese hombre que através desse llamado el homem ángel del pacto, chamado ángel de Jehová, o anjo do pacto ou anjo do Senhor, es que Dios creó todas las cosas. é que Deus criou todas as coisas. Ese ángel de Jehová Esse anjo do Senhor ha aparecido en forma de luz, en forma de fuego. apareceu na forma de luz ou diferentes forma de fogo em diferentes ocasiões. Fue la misma columna de fuego Foi a mesma coluna que de le habló a fogo Moisés, que falou a y luego Moisés libertó al pueblo hebreo. e depois libertou o povo hebreu e iluminou o caminho durante a noite. Es la misma columna de fuego É a mesma coluna de El mismo fogo, ángel del o pacto. mesmo anjo do pacto, que en el reino milenial que no reino milenial estará resplandeciendo estará en medio resplandecendo de su pueblo no meio do seu povo y estará e estará manifestado manifestado como hombre como homem sobre el trono de David sobre o trono de en el Davi, reino de David no reino de para Davi, traer la paz para trazer a Israel paz a Israel y a todas las naciones, e a todas as porque él nações, es porque ele el é príncipe de o paz príncipe da paz y él es el ángel del e pacto. ele é o anjo do pacto. Y ahora E agora, este ángel del pacto, esse anjo do pacto, siendo el cuerpo angelical de Dios, sendo o corpo angelical de Deus, siendo el Espíritu Santo, sendo o Espírito Santo, Dios por medio de su Espíritu Deus, pelo seu Espírito, habló a los profetas falou aos del profetas Antiguo Testamento do Velho Testamento y en la misma forma
E da mesma forma, Él habló ele falou a existencia toda la creación. à existência toda a Fue criação. por la palabra creadora de Dios, Foi pela palavra criadora de siendo hablado a Deus, través del ángel sendo del falada através do anjo do pacto, que es pacto, Cristo en su que é cuerpo Cristo em seu corpo angelical y que es el Espíritu Santo. e que é o Espírito Santo. Ven ustedes Zacarías capítulo 7, Vejam, Zacarias capítulo 7, verso 11 al 12, versículos 11 e donde 12, encontramos onde vemos que el pueblo hebreo que o povo hebreu no quería escuchar a Dios. não queria escutar a Deus. Diz, Pero no quisieron escuchar. eles, porém, não quiseram escutar Antes volvieron la espalda e me deram o ombro y rebelde taparon sus oídos para no oír. e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Y pusieron su corazón como diamante Sim, fizeram os seus corações duros como diamante, para no oír la ley de las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, Por medio de los profetas primeros. mediante os profetas precedentes. Por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Então veio grande ira do Senhor dos Exércitos. Y aquí nos ha enseñado E aqui nos tem que el ensinado pueblo hebreo que o povo hebreu quiso escuchar não quis escutar a Dios, a Deus, el cual hablaba que falava por medio de su espíritu pelo seu a Espírito través de los profetas, através dos para profetas, que sea entendido más fácilmente, para que seja mais facilmente entendido. Deus, estando en su cuerpo angelical, estando no seu corpo angelical, chamado o anjo se do manifestaba pacto, a través de los profetas, manifestava-se através dos E hablava profetas através deles, e falava ao através povo deles hebreu. ao povo hebreu. pero un día Mas um dia se hizo carne, se fez carne, ese ángel del pacto, esse anjo do y pacto, habitó en medio del pueblo hebreo, e habitou no meio do que es povo el hebreu, pueblo, que é o terrenal povo de Deus. terreno de Deus. pueblo Povo al cual ninguna persona debe ofender. ao qual nenhuma pessoa deve ofender. Ninguna persona debe hablar mal del pueblo hebreo, Nenhuma pessoa deve falar mal do povo hebreu, porque es el pueblo elegido de Dios, porque é o povo eleito de Deus. y cualquiera que le haga daño E qualquer que lhe fizer dano tendrá grandes problemas. terá grandes problemas. La bendición que fue dada a Abraham A bênção que foi dada a ha Abraão pasado passou de Abraham a Isaac, de Abraão a de Isaac, Isaac a Jacob, de Isaac a de Jacob a Jacó, los patriarcas, de Jacó aos patriarcas, y de ahí a e todo daí el pueblo hebreo. a todo o povo Y hebreu. dice, E diz: el que te bendiga será bendito, quem te abençoar será bendito, y el que te maldiga e será quem te maldito. amaldiçoar será maldito. Si hay un pueblo Se há um povo que tiene de parte de Dios que tem da parte de Deus ese privilegio, esse privilégio, entonces todos deben respetar então todos devem lo respeitar que Dios ha hecho o que Deus con fez ese pueblo. com esse povo. Hay una bendición Há uma bênção en el pueblo hebreo no povo hebreu para toda persona para toda y pessoa para toda nación. e para toda nação. Los que lo bendigan Os que o abençoam y le ayuden e o ajudam serán bendecidos. serão abençoados. Los que los maldigan, Os que o amaldiçoam, los que lo maldigan os que o y amaldiçoarem actúen en contra de ese pueblo, e atuarem contra esse serão povo malditos. serão tan malditos. simple como es. Simples assim. Ahora hablando del ángel del pacto, Agora falando do anjo do pacto, dice Malaquías capítulo 13, verso 1, diz em Malaquias capítulo 3, versículo y 1, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. ¿Quién envía ese mensajero? Quem envia esse mensageiro? Dios, Deus, por medio através del ángel del pacto, do anjo do por pacto, medio por meio del ángel de Jehová, do anjo do Senhor, para que le prepare el camino. para que prepare o caminho. ¿A quién?
Para quem? Al ángel de Jehová Para o anjo do que va a Senhor, venir que virá a la tierra à en terra carne humana em carne y humana, que será e que será, en su venida em sua el vinda, Mesías príncipe o Messias que príncipe que Israel estaría esperando. estaria esperando. Vean, Vejam, el cual preparará el camino delante de mí. que preparará o caminho diante de mim. Le va a preparar el camino Vai preparar o caminho al que lo está enviando. àquele que o está enviando. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quien vosotros buscáis. a quem vós buscais. Y el ángel del pacto, O anjo do pacto, a quien deseáis vosotros. a quem vós desejais. He aquí viene, Eis que vem, ha dicho Jehová de los ejércitos. diz o Senhor dos exércitos. ¿Quién vendría? Quem viria? El Señor, O Senhor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. o Deus de Abraão, de Isaque e de El Jacó. ángel del pacto, O anjo do pacto, a quien deseaba el pueblo hebreo. a quem o povo hebreu desejava. Y ahora la venida E agora a vinda del Mesías do Messias será la venida será a vinda de con Deus su cuerpo angelical llamado el ángel del pacto, com o seu corpo angelical chamado o anjo do pacto, feito carne, no meio do povo hebreu. y eso será E isso será Emmanuel, Emanuel, Dios con nosotros, Deus conosco, Dios Deus en alma, em alma, espíritu, espírito y cuerpo. e corpo. Y esto es E isso é la Trinidad divina a Trindade divina manifestada manifestada dentro del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, caminhando, falando, todo tudo manifestado manifestado a la vista à vista del pueblo hebreo. do povo hebreu. Alma, espíritu y cuerpo, Alma, espírito e corpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pai, Filho e Espírito Todo Santo. estaba allí Tudo estava ali na pessoa de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ahí tenemos el misterio Aí temos o de mistério Dios el de Padre Deus, o y Pai, de Cristo. e de Cristo. Así como cuando yo lo veo a usted, Assim como quando eu o vejo, yo estoy viendo en usted eu estou vendo em el você misterio suyo. o seu mistério, Alma, alma, espírito espírito e e corpo. y aunque no veo su alma, E ainda que eu não veja a sua alma, nem veja o seu espírito, estou vendo la semejanza física, a semelhança física, o seu corpo. Jesucristo dijo, Jesus Cristo disse: el que me ha visto a mí, quem me viu a mim, ha visto al Padre. viu ao Pai. ¿Por qué? Por quê? Porque el Padre estaba velado en carne humana. Porque o Pai estava velado em carne Dios se había humana. hecho carne, Deus se en fizera medio del pueblo carne hebreo. no meio do povo hebreu. así como usted Assim como você se ha hecho carne. se fez carne, Si su cuerpo de carne muere, se o seu corpo de carne morrer, usted sigue viviendo você continua en el vivendo cuerpo angelical, no o corpo espiritual, angelical ou en otra espiritual em dimensión. outra dimensão. Pero el cuerpo de carne Mas o corpo de es de carne esta dimensión. é desta dimensão. Por eso tenemos que cuidarlo. Por isso temos que cuidar Si bem queremos dele, continuar viviendo se en esta queremos dimensión continuar terrenal. vivendo nesta dimensão terrena. Es una bendición vivir en esta dimensión. É uma bênção viver nesta dimensão, Aún con todos los problemas. que mesmo com todos os problemas que existem. tiene. ¿Por qué es una bendición? Por que é uma bênção? Porque hemos venido a esta tierra Porque viemos a esta terra para ser redimidos para ser redimidos con la sangre de Jesucristo. com o sangue de Jesus derramado en la Cristo cruz del derramado Calvario. na cruz do Calvário, Para ser restaurados para ser restaurados a la vida eterna à vida de eterna donde hemos venido. de onde viemos. Así como Dios creó Assim como Deus criou los cielos y la tierra os céus e a terra y todo lo que hay en ellos, e tudo o que neles há, creó también los ángeles. criou também os anjos. Él creó al ser humano Ele criou o ser humano a su imagen y semejanza. à sua imagem e semelhança, Y ahora el ser humano, e agora o ser al humano, pecar, ao pecar, perdió perdeu la bendición divina. a bênção divina. Pero ahora por medio de Cristo, Mas agora, por meio de El Cristo, segundo Adão. o segundo Adão,
a través del cual Dios creó los cielos y la tierra, através do qual Deus criou os céus e a terra, restaura al ser humano. restaura o ser humano à vida eterna. Él está Ele está creando. criando, Por cuanto Dios es creador, porque Deus é criador, Él está creando Ele está criando una nueva raza uma nova raça con vida eterna, com vida eterna, con cuerpos angelicales com eternos, corpos angelicais eternos, y luego les dará el cuerpo físico eterno. e depois dará o corpo físico eterno. En la misma forma Da mesma forma que sucedió con el primer Adán, que aconteceu com o y primeiro Adão sucedió con el segundo e Adán, que es Cristo. aconteceu com o segundo Adão, que é Antes Cristo. de Adán aparecer en la tierra, Antes de Adão aparecer en na un cuerpo terra, de carne, em um corpo de carne, Dios creó al ser humano, Deus criou o ser a su humano imagen. à sua o sea, imagem, un hombre ou seja, espíritu, um homem un hombre espírito, con un cuerpo angelical, um homem com um corpo angelical, y después le creó e depois criou un para cuerpo ele físico um de esta corpo dimensión físico desta dimensão para trabajar en el huerto del Edén, cuidar el para huerto del trabalhar, Edén. para cuidar do jardim do Éden. Y ahora E agora encontramos podemos ver que Jesucristo, que Jesus Cristo, antes de venir a la tierra en carne humana, antes de vir à terra em carne humana, Él estaba en su cuerpo angelical. ele estava no seu corpo angelical. Y luego E depois le fue dado el cuerpo físico, foi-lhe dado o corpo físico, el cual fue creado que foi criado por el Espíritu Santo pelo Espírito Santo en el vientre de la Virgen María. no ventre da Virgem Maria. Y nació, E nasceu, y ahí habitó e aí habitou Dios Deus con su cuerpo angelical. com o seu corpo angelical. El cuerpo angelical O corpo es el ángel angelical del pacto, é o anjo o do ángel pacto, de Jehová, ou o ángel anjo de do Dios. Senhor, ou anjo de Deus. Ahora, Agora, el cuerpo físico o corpo físico nació. nasceu, Pero ahora miren lo que Cristo dice. mas agora vejam o que Cristo diz. En el capítulo 8 de San Juan, No capítulo 8 de São João, versos 56 al 58, versículos 56 ao 58, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, Abraão, y lo vosso vio, pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, y se gozó. e alegrou-se. Entonces le dijeron los judíos, Disseram-lhe, pois, os judeus, aún no tienes 50 años ainda y não has tens visto a Abraham. 50 anos e viste Abraão? Jesús les dijo, Disse-lhes Jesus, de cierto os digo, em verdade vos digo, antes que Abraham fuese, yo soy. que antes que Abraão existisse, eu sou. ¿Y cómo era Jesucristo E como era Jesus Cristo antes de Abraham? antes de Abraão? Él es el ángel del pacto, Ele é o anjo do el pacto, ángel de Jehová, o anjo do el Senhor, ángel de Dios, o anjo de a través del Deus, cual Dios creó todas através las do cosas. qual Deus criou todas as coisas. Y ahora estamos viendo E agora estamos vendo el misterio de la creación o mistério da a la criação luz à luz de las Escrituras. das Escrituras. Tenemos más información Temos mais informação en la Biblia na Bíblia, porque este es el libro porque este é o livro que contiene los pensamientos de Dios que contém os pensamentos de en Deus forma de letra, em forma de letra, o sea, ou seja, en forma de palabra escrita. em forma de palavra escrita. Y por consiguiente, E, consequentemente, esta es la palabra de Dios esta é a palavra É de a voz Deus, de Deus é a voz de para Deus todos los seres para humanos. todos os seres humanos. Aquí está todo lo que Dios hizo Aqui está tudo o que Deus fez y también lo que está haciendo en el presente e também o que está fazendo no y también presente lo que Él hará en el futuro. e também o que Ele fará no Aquí futuro. están sus pensamientos Aqui estão os seus planos pensamentos, os seus en planos, forma
de palabra em escrita, forma de palavra escrita, la cual fue hablada que foi falada por profetas, por profetas, por Jesús, por por Jesus, apóstoles, por apóstolos, y quedó escrita e ficou para escrita que nosotros tengamos para que nós tenhamos la palabra de Dios, a palavra de Deus, la Biblia, a Bíblia, la cual es que é la voz de Dios, a voz de Deus, hablándole al falando ser humano. ao ser humano. San Pablo dice São Paulo diz, en el capítulo 1 de Colosenses, no capítulo 1 de Colossenses, verso 15 en adelante, versículo 15 em diante, hablando de Cristo, dice: falando de Cristo, diz: Él es la imagen del Dios invisible, Ele é a imagem do Deus invisível, el primogénito de toda creación. o primogênito de toda a criação, La imagen del Dios invisible, a imagem do Deus invisível, ou seja, el cuerpo angelical. o corpo angelical De Deus. de Deus. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, Porque nele foram criadas todas as las coisas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, que há nos céus e na terra, visibles e invisibles, visíveis e sean invisíveis, tronos, sejam sean dominios, tronos, sejam dominações, sean principados, sejam sean principados, potestades. sejam Todo potestades. fue creado por medio de Él. Tudo y foi para criado por Ele e para Ele. Él. Y ahora, E agora, el misterio o mistério de la creación da criação a la luz à de luz la Biblia da Bíblia nos muestra nos que mostra Dios creó que Deus todas las criou cosas todas as por coisas medio de Jesucristo por Jesus y Cristo para e Jesucristo. para Jesus Cristo. Él es el heredero Ele é o de herdeiro toda la creación. de toda a criação. Por lo tanto, Portanto, yo no me pertenezco a mí mismo, eu não pertenço a mim mesmo, ni usted tampoco. nem você. ¿Y a quién pertenecemos? E a quem nós pertencemos? A Jesucristo. A Jesus Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Nele foram criadas todas as coisas. Y ahora, ¿cómo vamos a entender esto? E agora, como vamos entender isso? Yo tomo un grano de trigo, Eu pego um grão de ya trigo, que Cristo usó ese término del grano de trigo, já que Cristo usou esse termo do grão de cuando trigo, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quando él solo disse, queda. se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Pero si cae en tierra y muere, Mas se mucho fruto cai em lleva. terra e morre, produz muito San fruto. Juan capítulo 12, verso 24. São João capítulo 12, versículo Y 24. ahora, E agora, yo tomo un grano de trigo eu pego um grão de trigo y le digo, e digo, aquí están creados aqui estão criados muchas plantas de trigo muitos pés de trigo, con muchos granos de trigo. com muitos grãos de trigo. Y usted puede decir, E você pode dizer, usted está loco. você está louco. Eso puede pensar cualquier persona Qualquer pessoa poderia pensar isso. cuando se dice, Quando se diz, o dice San Pablo, ou São Paulo diz, que Dios creó en Cristo todas las cosas. que Deus em Cristo criou todas as coisas. En un grano de trigo Em um grão de trigo, hay una planta de trigo há uma planta de trigo, um con pé de muchos granos trigo, de trigo. com muitos grãos de Y esa trigo. planta de trigo con E muchos esse granos pé de de trigo trigo, com muitos grãos de tiene trigo, muchas plantas de trigo. tem muitos Com pés muitos de grãos de trigo, trigo. com muitos grãos E de você lo trigo. mira, E você Y olha solamente ve un grano de e trigo. somente vê um grão de trigo. Pero el que conoce Mas quem conhece el misterio o de mistério la siembra y cosecha da semeadura e da colheita puede decir, pode dizer, yo también lo veo. eu também vejo. Yo veo en ese grano de trigo Eu vejo nesse grão de trigo
una planta de trigo con muchos pé granos de de trigo. trigo com muitos grãos de trigo. Y ahora, E agora, Cristo es ese grano de trigo. Cristo é esse grão de trigo. Y si es sembrado en tierra, E se é semeado em terra, o sea, si muere, ou seja, se morre, mucho fruto va a llevar. vai dar muito fruto. Para lo cual, Para o quê? tiene que nacer una planta de trigo, Tem que nascer um pé de trigo, crecer crescer y nacer muchos granos de trigo e nascer muitos grãos de trigo por medio por de meio la vida da vida del grão de trigo. do grão de trigo. y la vida de Cristo, el grano de trigo, E a vida de Cristo, o grão de trigo, es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Y la planta de trigo E o pé de trigo, que nace de Cristo, el grano de trigo, que nasce de Cristo, o es grão la de iglesia trigo, del Señor Jesucristo. é a el día del igreja do Pentecostés, Senhor Jesus Cristo no dia de para llevar Pentecostes, muchos granos de trigo. para dar muitos grãos de Muitos trigo, hijos muitos e filhos e filhas de Deus. Todos estaban en Cristo. Todos estavam em Cristo. Y ahora, E agora, el grano de trigo literal, o grão de trigo literal, usted lo siembra, você o nace una semeia, planta de trigo, nasce uma planta de nace muchos trigo, granos de trigo de la planta de trigo, nascem muitos grãos de trigo do pé porque de los granos trigo, de trigo porque os grãos de tienen que trigo nacer en una planta de têm trigo, que nascer em um pé de no pueden trigo. nacer en otro lugar. Não podem nascer em outro lugar. Y los hijos e hijas de Dios E os filhos e filhas Tienen de que Deus nascer na igreja têm de que nascer Jesucristo. na igreja de Jesus Cristo, por medio através de la vida, da del vida grano de trigo, do grão de por trigo, medio del Espíritu, através de do Cristo. Espírito de Cristo. porque el que no nazca del agua y del Porque Espíritu, quem não nascer da água e do pode Espírito entrar no não reino pode de Deus. entrar no Dijo reino de Cristo a Deus. Nicodemo, Cristo disse em a el Nicodemos, capítulo 13, no verso 1 al capítulo 6 3, de versículos São 1 João. ao 6 de São João. Todo esto Tudo isso es nada menos é nada menos que una obra que uma de obra criação de que criação Dios está llevando a cabo, que Deus está Criando realizando, uma nova criando raça, uma nova raça con vida eterna, com vida para lo eterna, cual primero le corresponde para la o parte que espiritual. primeiro corresponde à fase espiritual. Nacen en el reino de Dios Nascem no reino de Deus con vida eterna, com vida eterna, nacen nascem y por consiguiente, e, cuando una consequentemente, persona nace, quando uma pessoa corpo nasce, um corpo tiene que haber nacido. tem que ter Una nascido. persona no puede decir, Uma pessoa não pode mi dizer: esposa tuvo un hijo, a minha esposa teve Deu à um luz um filho, filho. deu à luz a um filho. y uno va a la casa E você vai à casa y le dice, e diz: muéstrame el hijo que nació. mostra-me o filho que Y nasceu. si no le puede mostrar un cuerpecito, E se não pode mostrar um corpinho, pues no nació un hijo. então não nasceu um filho. Fue pura imaginación. Foi pura imaginação. Cuando un hijo o una hija de Dios nace Quando de nuevo, um filho ou nasce uma no filha de reino Deus de Deus, nasce de novo, nasce no ha reino de recibido Deus, recebeu un cuerpo espiritual um corpo angelical espiritual, de la angelical, sexta dimensión, da sexta de la dimensão, dimensión da del dimensão reino de Cristo. do reino de Cristo. Por eso es que cuando Pedro estuvo preso, Por isso é que quando Pedro y lo esteve preso libertó el ángel de Dios, e foi liberto pelo anjo de y Pedro Deus, fue a la casa donde estaban orando por él, e Pedro foi à casa onde oravam por tocó la ele, puerta, bateu à porta, y una joven llamada Rode e fue a uma abrir la jovem puerta, chamada Rod foi abrir a y porta, cuando oyó que era e Pedro, quando ouviu que era de gozo, Pedro, não abriu a de porta, alegria não abriu a y porta, regresó a los que estaban e en la casa voltou orando aos por que el estavam Pedro, em casa orando por Pedro, y les dijo, e disse a eles: es Pedro. é Pedro. Ellos le dicen, Eles disseram: Rode está Rod loca. está louca. O sea, Pedro está preso. Ou seja, Pedro está preso. Le dicen, no es Pedro, E dizem a ela: não é Pedro, es su ángel. é o seu anjo. Ellos tenían conocimiento Eles sabiam de que cada cristiano que cada cristão tiene su ángel. tem o seu Eso es su anjo. cuerpo angelical, Isso é o seu corpo angelical, en el cual, no qual, luego que muere físicamente, depois que morre continua fisicamente, vivendo continua en el vivendo paraíso, no paraíso, en el reino de Cristo, no reino de Cristo, que é a sexta dimensão, se é um crente em Cristo. si no, Se não, va a otra dimensión. vai a outra dimensão. La vida
del alma A vida da alma y del espíritu e do espírito no termina não cuando termina muere el cuerpo físico. quando o corpo físico morre. La persona sigue viviendo, A pessoa continua pero en otra vivendo, dimensión, mas em outra dimensão. como comúnmente decimos. Como dizemos comumente, Em outro mundo. em outro Cuando mundo. muere alguien, Quando alguém morre, decimos se fue para el otro mundo, dizemos foi para o outro mundo, para el mundo de los espíritus. para o mundo dos espíritos. espírito Um espírito Es un cuerpo é um parecido al corpo nuestro, parecido com o pero nosso, de otra dimensión. mas de outra dimensão. Y ahora, E agora, cuando la persona nace de nuevo, quando a pessoa nasce de novo, obtiene un cuerpo angelical obtém um corpo angelical de la dimensión del reino de Cristo. da dimensão do reino de Cristo. Miren ustedes, Vejam, cuando usted entró a esta dimensión terrenal, quando você entrou a esta dimensão terrena, pasó algo para usted entrar. aconteceu alguma coisa para Que foi? você entrar. O que foi? Nació. Você nasceu. Y al nacer, E ao nascer, obtuvo un cuerpo. obteve um corpo. El que no obtuvo un cuerpo, Quem não obteve um pues no corpo, nació. então não E por nasceu. consiguiente, E consequentemente, No vive en esta tierra. não vive nesta terra. Así también Assim Es el creyente também em Cristo. é o crente em Cristo. nace del agua y del espíritu. Nasce da água O e do sea, de la Espírito. predicación del Evangelio de Cristo Ou seja, da pregação do Evangelho y de del Cristo Espíritu Santo. e do Espírito Santo. Y así Cristo se multiplica E assim Cristo se reproduce multiplica, se reproduz en muchos hijos em muitos e hijos de filhos e Deus. filhas de Deus que nacen que nascem en el reino de Dios, no reino El de reino Deus, de Cristo. o reino de Cristo, que está en la esfera espiritual, que está na esfera espiritual, como fue con Adán como foi com antes de Adão tener el cuerpo físico. antes de ter o corpo Él físico. tuvo el cuerpo espiritual. Ele teve o corpo espiritual. Y Jesucristo antes de tener su cuerpo E de Jesus carne, Cristo, antes de ter o seu corpo de tenía el carne, cuerpo angelical. tinha o corpo angelical. Ese ángel del pacto, Esse o anjo ángel do de pacto, Jehová, ou que anjo do ustedes Senhor, encuentran en el Antiguo Testamento, que vocês encontram no É Novo Jesus Testamento, é Jesus Cristo. en cuerpo angelical. No Velho Testamento é Jesus Cristo em corpo angelical. Por eso podía decir, Por isso podia dizer, antes que Abraham fuese, antes que Abraão existisse, Eu sou. eu sou. y ahora, E agora, por el mismo proceso pelo mesmo que processo pasó Adán, el primer Adán, que o primeiro Adão passou y pasó el segundo Adán, e que o segundo Adão passou, pasan los creyentes en Cristo. os crentes em Cristo também passam. Hemos venido en estos cuerpos mortales Viemos nestes corpos en vez de una mortais raza caída no meio de uma raça que no tiene caída vida eterna que não tem vida y por eterna consiguiente e, consequentemente, no tiene futuro. não tem futuro. El futuro está O futuro está en Cristo, em Cristo, en recibir a Cristo como em Salvador, aceitar Cristo como Salvador, para entrar al reino eterno de Dios, para entrar ao reino E ter eterno de Deus assegurada e ter la eternidad. garantida a eternidade. Ahora, Agora, todo esto tudo isso es de acuerdo a la ciencia de Dios, é de acordo à ciência de Deus, que está más alta que está mais que alta la ciencia que a de los humanos. ciência dos humanos. Y ahora, E agora, todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo todos os crentes em Cristo, han nascidos de novo, entrado a esa nueva creación entraram a essa nova criação, con vida eterna. com En vida el reino de eterna, Cristo. no reino de El reino Cristo. de Cristo está en la esfera O espiritual, reino de Cristo está na esfera pero va espiritual, a ser manifestado, mas en la será esfera manifestado na esfera física. Va a ser física. establecido su Vai ser reino en la tierra, estabelecido o seu reino na terra. y para estar con Él E para estar com Ele y vivir eternamente, e viver eternamente, va a dar a cada creyente vai dar a Um cada corpo crente um corpo eterno. a la final trompeta, Ante a última porque se tocará trombeta, la trompeta, porque a y los trombeta muertos en soará, Cristo e os serán mortos em Cristo resucitados serão incorruptibles. ressuscitados Y incorruptíveis. nosotros que vivimos, E nós que seremos vivemos transformados. seremos y entonces transformados. seremos E inmortales, então seremos eternos, imortais, con un eternos, cuerpo joven, com um corpo jovem, glorificado, glorificado,
igual al cuerpo glorificado. igual ao corpo Jesucristo. glorificado de Jesus Jesucristo Cristo. es el hombre Jesus Cristo é o homem más grande maior que ha pisado este planeta que já pisou neste planeta todavía Terra vive. e ainda E está vive tão jovem e está tão como jovem quando se fue al cielo. como quando foi para o céu. Y ahora E el agora programa de creación o programa de no criação ha terminado. não terminou. Está en plena acción Está em plena ação en la iglesia del Señor Jesucristo na igreja do Senhor a Jesus través Cristo de las diferentes etapas através o das edades. diferentes etapas ou eras. Y eso es de acuerdo E isso é de acordo a la Biblia. à Bíblia. Estamos hablando Estamos falando del misterio de la creación do mistério da criação a la luz de la Biblia. à luz da Bíblia. Y en el misterio de la creación E no mistério da criação no solamente está não somente la está creación del a universo, criação do universo, sino del ser humano. mas do ser humano. Y en ese programa con el ser humano E nesse programa com o ser humano se está llevando a cabo se está realizando una nueva creación uma nova criação de seres de con vida seres eterna com vida en el eterna reino eterno no de reino Jesucristo. eterno de Jesus Cristo. Esa es la parte más importante Essa é a parte mais importante programa de criação do programa de criação para este tiempo en para que vivimos. este tempo em que vivemos. Y durante E los durante tiempos os pasados tempos passados de las edades de la iglesia, das eras da igreja, el planeta Tierra o planeta Terra y todo el universo e todo o universo ha sido creado foi criado por Dios por Deus a través através de Cristo, de Cristo, el Verbo, o Verbo, el ángel del o pacto, anjo do pacto, que era con Dios que estava com e era Deus Deus, e era y Deus se hizo carne e se y fez habitó en carne medio del pueblo e hebreo. habitou no meio do povo hebreu. La tierra A terra y todo el universo e todo o universo le pertenece a Cristo. pertencem a Fue creado Cristo. por Él, Foi criado para por Ele. Ele e para todos le Ele. pertenecemos a Él. Todos pertencemos a Él Ele. es el heredero, Ele é o herdeiro de toda a criação. de toda a criação. pero los creyentes en Cristo Mas os crentes em son Cristo coherederos são con Cristo. co-herdeiros com Cristo. Por eso es que Por isso la Escritura é que a Escritura tipifica a Cristo tipifica a con Cristo el novio o esposo como noivo ou y esposo tipifica a la iglesia e tipifica a con igreja la novia o com a esposa. noiva ou esposa. Y la esposa E a esposa es coheredera é con el co-herdeira esposo. com o esposo. Por esa causa, Por essa causa, los creyentes en Cristo os crentes em Cristo heredan con Cristo, herdam com Cristo, heredan la vida eterna herdam a vida eterna heredan todo e el herdam reino de Dios. todo o reino de Deus. Eso lo habla San Pablo Isso São Paulo fala en Romanos capítulo 8. em Romanos Onde nos capítulo diz 8, que onde nos somos diz que herdeiros de somos Deus herdeiros de Deus Y coherederos con e Cristo. co-herdeiros com Cristo. Y también nos dice E também nos diz que somos hijos de Dios. que somos filhos de Y Deus. si hijos, E se filhos, también herederos. somos também herdeiros En la familia, na família. ¿quién hereda al padre? Quem herda o pai? La esposa A esposa y los hijos. e os filhos. La iglesia A igreja y sus miembros e seus membros, Sus hijos. seus filhos, son los que heredan são os que a herdam Cristo. a Cristo com Cristo. e com Cristo Heredan, son herederos de Dios. herdam, são herdeiros de Deus. Y ahora, E agora, esta parte de la creación essa parte da de una criação nueva raza con de vida uma nova eterna raça com vida es la eterna más importante é a mais importante de toda la creación. de toda a criação, Porque Dios creó porque Deus criou el planeta Tierra o planeta Terra para el ser humano. para o ser humano. Y todas las cosas han sido creadas E todas as coisas foram criadas para Cristo, para Cristo E por Cristo. e por Cristo, para compartirlo para compartilhar con el ser humano. com o ser humano. El misterio de la creación O mistério da criação à de la luz Escritura. da Escritura.
hemos visto vimos cómo en Cristo como em Cristo Dios creó todas las cosas. Deus criou todas as Así como en coisas. un grano de trigo Assim como em um grão de trigo está una planta de trigo con muchos está granos um de pé trigo, de trigo com muitos y grãos de muchas plantas de trigo trigo e muitos pés que de vendrán trigo de que esos virão otros granos de desses trigo. outros grãos de trigo. Y Cristo, E Cristo, hablando existencia, falando a existência, todas las cosas todas as coisas vinieron a materializarse. vieram a materializar-se. Y esa es la creación E essa é a criação del universo do universo visible visível y del universo invisible. e do universo invisível. Del mundo visible y del mundo Do invisible. mundo visível e do mundo invisível. El misterio de la creación O mistério da criação a la luz à luz de la Biblia. da Bíblia. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Viram como tudo é simples? Se ha dicho que cuando ocurrió la creación del universo, Se diz que quando ocorreu a criação do o universo, cuando vino a existencia el universo, ou quando o universo apareceu à hubo una existência, explosión gigante. houve uma explosão gigante, El Big Bang. o Big Bang. Cuando fueron creados Quando foram criados en el reino de Dios no reino de Deus, 120 120 creyentes en Cristo, crentes em el día de Cristo, Pentecostés, no dia de Pentecostes, hubo un viento recio. houve um que vento estremeceu toda a forte casa. que estremeceu toda a casa. Dios Bem, estaba creando, Deus estava criando, comenzando a crear. começando Uma a criar nova raça. uma nova raça, 120, y después 120, como 3.000 e personas. depois quase 3.000 Y así pessoas, continuado e assim continuou hasta el tiempo actual. até o tempo atual. Así es que no criticamos De maneira que não criticamos, que digan que hubo una explosión gigante que digam que houve uma explosão cuando vino a gigante existencia quando la creación. a criação veio à existência. En muchas ocasiones, Em muitas bajo el ocasiões, ministerio de Jesús, sobre o ministério de Jesus, encontramos explosiones. podemos ver explosões. En una ocasión Jesús dijo Em uma ocasião, Jesus disse al Padre, ao Pai, orando, orando, en el capítulo 12, verso 27 en adelante, no de San capítulo Juan, 12, versículo 27 em diante de São João, ya tenía que ir pronto a la cruz já tinha que ir em breve à cruz y está orando. e está orando. Ahora está turbada mi alma. Agora está turva a minha ¿Y alma. qué diré? E o que direi? Padre, sálvame de esta hora, Pai, salva-me desta hora, mas para esto he llegado. mas a para esta hora. isto vim a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Pai, glorifica o teu nome. Entonces vino una voz del cielo. Então veio uma voz do céu Lo he glorificado. que dizia: Já o tenho glorificaré glorificado, outra vez. e outra vez o Y glorificarei. la multitud que estaba allí Ora, a multidão que ali y había oído estava la voz, e que a tinha ouvido, decía que había sido un trueno. dizia que havia sido um trovão. Otros decían, Outros un diziam: ángel le ha hablado. um anjo lhe falou. Respondió Jesús. Respondeu E digo, Jesus e disse: No ha venido esta voz por causa mía, Não veio esta voz por amor de mim, sino por causa de vosotros. mas por amor de vós. Cuando Dios habló, Quando Deus falou, la gente escuchó un trueno. as pessoas escutaram um Pero trovão, Jesús escuchó la voz de Dios. mas Jesus escutou a voz de Deus. En el monte Sinaí, No Monte Sinai, cuando Dios hablaba, quando Deus falava, la gente escuchaba truenos as pessoas escutavam E relâmpagos trovões e veio. relâmpagos, y viam, la trompeta que sonaba e a trombeta que soava extensamente.
extensamente. Pero Moisés Mas Moisés estaba escuchando la voz de Dios, estava escutando a voz de Deus, recibiendo los mandamientos divinos. recebendo os mandamentos divinos. Cuando habló Dios Quando Deus falou por medio de Cristo, por el Cristo, ángel del pacto, o anjo do el pacto, verbo, o Verbo, para la creación, para a criação, hubo un trueno, houve um trovão, una explosión. uma explosão. Le llaman el Big Bang, Chamam de Big Bang, pero fue la voz de Dios hablando mas foi a voz de Deus falando para traer existencia para trazer à existência la creación. a criação. Hemos visto el misterio Vimos o de mistério la creación da criação a la luz à luz de la Biblia. da Bíblia. Y ahora sabiendo E agora, sabendo que Dios está creando una nueva raza, que Deus está criando uma nova raça com vida eterna, todo ser humano todo ser Deseja humano ter vida deseja ter y vida desea tener un eterna cuerpo joven e deseja ter um corpo jovem, eterno y perfecto, e perfeito. para lo cual Para o que la persona a pessoa necesita precisa nascer de novo para entrar al reino para entrar ao reino que tiene vida eterna. que tem Esse é vida o reino de eterna, Cristo. que é o reino de Cristo. Y así E assim asegurar su futuro eterno garantir o seu futuro Com eterno Cristo com em seu Cristo reino eterno. em seu reino eterno. Yo escuché su voz Eu escutei a sua voz y lo recibí como mi e o salvador. aceitei como meu Salvador. E quem mais? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada um de vocês Por também. lo tanto, Portanto, yo aseguré eu mi futuro garanti eterno o meu futuro con Cristo eterno en su com reino Cristo eterno. em seu reino ¿Y eterno. qué más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada um de vocês Si hay alguna também. persona Se houver alguém que no había escuchado la voz de Cristo que não havia escutado a voz de y en Cristo esta ocasión e la ha nesta escuchado ocasião a escutou y ha venido la fe de Cristo en su alma, e veio a fé de Cristo Porque à a sua fé alma, viene por porque a el fé vem oír pelo la ouvir palavra. a palavra y con el corazón se cree e para com o justicia coração se crê para a justiça y con la boca e com a boca confiesa se para confessa salvação. para a salvação. ya vino la fe de Cristo en su alma, Já veio a fé de Cristo à sua porque he estado alma, escuchando porque esteve La escutando palavra de Deus. a palavra El de Evangelho de Deus, Cristo. o Evangelho de Cristo, contenido contido en la Biblia. na Bíblia. Y ahora usted está creyendo en Cristo. E agora você está crendo em Cristo. Y usted me preguntará, E você me perguntará, ¿qué debo hacer? o que eu devo fazer? Dice, cree en el Señor Jesucristo Diz, crê no Senhor y Jesus y Cristo serás salvo tú y tu casa. e serás salvo tu e a Serás tua salvo casa. tú y tu casa. Serás salvo tu e a Ele dijo tua Paulo. casa. Paulo disse Al que dirigía la cárcel. ao que dirigia a prisão, Y ahora, e agora, con la boca, com a se boca confiesa. se confessa salvação. para a salvação. Ahora usted tiene la oportunidad Agora você de tem a confessar oportunidade de publicamente a Cristo confessar como seu publicamente único Cristo e como seu suficiente Salvador. único e suficiente para que Salvador, Cristo cree para que Cristo crie en usted em você una nueva criatura. uma nova criatura, Para que Cristo para que Cristo lo reciba en su reino. o receba em seu reino. Usted sea bautizado en agua en su nombre. Você seja batizado em água no seu Cristo nome. limpie con su sangre de Cristo todo limpe pecado, com o seu sangue de habiendo todo perdonado pecado, vuestros pecados, tendo perdoado os seus pecados. y lo bautice con Espíritu Santo E o y fuego, batize com o Espírito Santo e produza fogo um e produza eterno em você o novo E nascimento. usted E você nazca nasça en el reino de Cristo, no reino en de ese reino Cristo, eterno nesse reino que tiene vida eterno eterna, que tem vida en eterna, donde aseguramos todos, onde garantimos Nuestro todos o futuro nosso eterno. futuro eterno. si hay alguna persona Se há alguém que no había recibido a Cristo que como não Salvador, havia aceitado e por Cristo como consiguiente Salvador não e havia segurado seu consequentemente futuro não havia eterno, garantido o seu pode futuro hacerlo en estos eterno, momentos, pode fazê-lo e pode agora passar aqui à e frente, pode vir aqui e à eu orarei frente por você. e eu orarei por você. Los que están en otras Os naciones que estão em outras también nações pueden pasar a la também frente podem ir à para recibir a frente Cristo como para único aceitar y Cristo como suficiente único e Salvador. suficiente Salvador.
Cristo es la única esperanza de vida eterna. Cristo é a única esperança de vida eterna. Y la oportunidad para obtener la vida eterna E a oportunidade para obter a vida eterna la tenemos mientras vivimos en este planeta Tierra. nós temos enquanto vivemos neste planeta Terra. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad, E temos que aproveitar essa oportunidade no sea que se nos acabe la vida terrenal para não seja que acabe a nossa vida terrena y después no tendremos tiempo e depois não tenhamos de tempo obtener la vida eterna. de obter a vida através de eterna Cristo. através de Cristo. No se puede obtener la vida eterna, Não se pode obter a Em vida outra forma. eterna de outra forma. tiene que ser a través de Cristo. Tem que ser através de Cristo. El mismo apóstol Juan, O próprio apóstolo João, en su primera carta, em sua primeira carta, nos habla de esto nos fala disso y nos dice, e nos diz, en su primera carta, primera de Juan, em sua primeira carta, primeira de João, capítulo 1, capítulo 1, versos 10 al 13, versículos 10 ao 13. el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. porque não creu no testemunho que Deus, pelo seu Filho, deu. Y este es el testimonio, E o testemunho é este, que Dios nos ha dado vida eterna. que Deus nos deu vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. E esta vida está no seu Filho. Dios nos ha dado vida eterna. Deus nos tem dado E onde vida está a vida eterna. eterna E que onde Deus nos ha está a dado? vida eterna que Deus Está nos en tem el dado? Hijo de Dios, Jesucristo. Está no Filho de Deus, Para Jesus o qual Cristo. Para o tenemos que que venir temos aos pés que de vir Cristo, aos pés de para que Ele Cristo nos dê para que Ele nos a dê vida eterna. a vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. Quem tem o Filho tem a vida. O sea, Ou seja, el que tiene a Cristo en su alma quem tem Cristo Porque em lo sua recibió, alma, porque o aceitou, tiene la vida eterna. tem a vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios Quem não tem tiene o la vida. Filho de Deus não tem a vida. O sea, no tiene la vida eterna. Ou seja, não tem a vida eterna. Tiene vida temporal Tem vida que se le va a temporária terminar que vai y terminar no sabe cuándo se le va a e terminar. não sabe quando é que vai Y si terminar. se le termina la vida temporal, E se termina a vida temporária, se le acabó todo acabou-se en cuanto a su tudo vida. quanto à sua aqui na vida terra. aqui na terra. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que sepáis que tenéis vida eterna. para que saibais que tendes a vida Esa es la eterna. buena noticia para los creyentes Essa é en a Cristo, boa notícia para os crentes em Cristo. que tenemos vida Que eterna. temos vida eterna. Si se nos acaba esta vida en este cuerpo terrenal, Se esta vida neste corpo Não há terreno se nenhum acaba, problema. não há nenhum problema. tenemos la vida eterna. Temos a vida Vamos eterna. al paraíso, Vamos ao paraíso, al reino de ao Cristo, reino de en Cristo, cuerpo angelical, em corpo angelical, resurrección, e na ressurreição nos dará el cuerpo eterno nos dará o corpo eterno y joven e y jovem glorificado, e glorificado, como su cuerpo glorificado, como o seu corpo glorificado, ou a seja, su semejanza a física. sua semelhança Y física. entonces viviremos en su reino E então viveremos no seu reino toda a eternidade. por toda a eternidade, jovens, y con ese cuerpo e glorificado com esse corpo que glorificado tendrá todo el poder de Dios que terá todo o poder de Deus y que estaremos e que em seu estaremos em seu como reino reis, como reis, como sacerdotes. como sacerdotes e como jueces. e como juízes. Dios por medio de Cristo Deus, por Cristo, creando está criando una nueva raza. uma nova raça. Por eso se le llama Por isso é una chamada nueva criatura uma nova a la criatura. persona A que pessoa ha nacido del agua y que del Espíritu. nasceu da água e do Es una Espírito. nueva criatura. É uma nova criatura. En la otra
sección Na outra también parte, pueden pasar a los pies de Cristo los que falten por pasar, também podem ir aos pés de Cristo os que faltem ir, y también los que están a través del satélite Amazonas e também os que estão através do satélite o a Amazonas, través de internet ou através o da de algún otro internet, medio de comunicación. ou de algum outro meio de Pueden comunicação. continuar Podem pasando los que faltan continuar por pasar. vindo os que faltam vir. Algunas veces hay personas tímidas Algumas vezes há y pessoas que les da são vergüenza tímidas, pasar a la frente, que têm vergonha de ir à frente para aceitar Cristo. les da vergüenza Têm vergonha recibir de a la receber, persona más grande de aceitar a que ha pessoa pisado este maior planeta que já Tierra. pisou este planeta Terra. Él no se avergonzó Ele não se envergonhou nosotros, de nós para morir por nosotros para en morrer la cruz por del nós na Calvario cruz do Calvário y redimirnos e nos redimir, para así darnos para assim nos dar vida eterna. vida eterna. No nos podemos avergonzar de él. Não podemos nos Si nos envergonhar dele. avergonzamos de él, Se nos envergonhamos Ele se dele, avergonzará de nosotros, ele se envergonhará de diante do nós Padre diante do Celestial. Pai Celestial. vamos ya a orar por las personas Já vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. todos puestos en pie, Todos los postos que de están pé, presentes os que y estão los que están en otras presentes naciones, e os que estão em outras nações. y vamos a levantar nuestras manos E vamos levantar nossas mãos ao céu, a Cristo, y con nuestros ojos cerrados, e com nossos olhos fechados, los que han venido a los pies de Cristo, os que vieram aos reciban pés de Cristo, repitan conmigo esta repitam oración. comigo esta oração. Los que están presentes Os que y los estão están en otras presentes naciones. e os que estão em outras nações. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu palabra. escutei a pregação da tua Nació tu fe palavra. en mi alma. A tua fé nasceu na minha alma. Y ahora E agora doy testimonio público dou testemunho de público que creo en ti, de que eu creio de em todo ti, coração. de todo o coração. creo en tu primera venida, Creio na tua primeira vinda. creo en tu nombre, Creio no teu como el nome, único nombre bajo el cielo, como o único nome debaixo do céu dado a los hombres dado aos en que homens podemos ser salvos. em que podemos ser Creo en salvos. tu muerte en la cruz del Calvario, Creio na tua morte na cruz do Calvário, como el sacrificio como o sacrifício expiatório de mis pecados para os meus pecados y de todo ser humano. e para os de todo ser humano. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, reconozco que soy pecador reconheço que sou y pecador necesito un Salvador, e preciso de um un Salvador, Redentor. um Redentor. Doy testimonio público Dou testemunho De público mi da fé em minha ti. fé em Ti y te recibo e te aceito como mi único, como meu e único e suficiente Salvador, mi único, meu único suficiente e Redentor. suficiente Redentor. Señor, Senhor, te ruego, perdone mis pecados. eu te suplico, perdoa meus y con tu pecados sangre e com o teu me sangue limpies de todo limpa-me de pecado. todo pecado y me bautices e batiza-me com o Espírito fuego, Santo e y fogo produzcas en mí e produza em mim el nuevo o nacimiento. novo nascimento. Sálvame, Señor, Salva-me, Senhor, te lo ruego. eu te suplico. Señor, Senhor, sálvame, te lo salva-me. ruego Eu te en tu suplico nombre no teu nome eterno y glorioso. e glorioso. Señor Jesucristo. Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém Amén. e amém. Y con nuestras manos levantadas E com al nossas mãos cielo, levantadas ao céu, a Cristo, todos decimos, todos dizemos: la sangre o sangue del Señor do Senhor Jesucristo Jesus Cristo me me limpió limpou de todo de pecado. todo pecado. La sangre O del sangue Señor do Senhor Jesucristo Jesus Cristo me me limpió limpou de de todo pecado. todo pecado. La sangre O sangue del Señor do Senhor Jesucristo Jesus Cristo me limpió me limpou de todo de pecado. todo pecado. Amén. Amém e amém. Cristo les ha recibido en su reino. Cristo os recebeu no Ha seu perdonado reino, vuestros pecados perdoou os y seus con su pecados sangre les ha limpiado e com o todo seu pecado. sangue os limpou de todo Porque pecado. ustedes escucharon Porque vocês la escutaram predicación de su evangelio, a pregação do nació seu la fe de Cristo en evangelho. su alma, A fé de Cristo nasceu em sua alma e o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. y ahora E agora, ustedes
me preguntará, Vocês me perguntarão, ¿cuándo me pueden bautizar? quando podem me batizar? Quiero ser bautizado en agua. Eu quero ser batizado em água o mais rápido possível, pois Cristo disse, quem crer y fuere bautizado, e for batizado será mas salvo, el que no creyere mas quem não crer condenado. será condenado. Quiero cumplir su mandato lo más pronto posible. Quero cumprir o seu mandado o mais rápido possível. ¿Cuándo me pueden bautizar? Quando podem Esta me batizar? pregunta desde lo profundo É a de vuestra alma. pergunta do profundo da alma de Por vocês. cuanto ustedes han querido de todo corazón, Porque vocês creram de todo o coração, bem podem ser batizados agora, agua en este lugar, se há água neste lugar, hay agua, tem água, hay bautisterio, tem batistério, hay ministros que les bautizarán, ministros para batizar, hay roupas bautismales roupas también, batismais também roupas há, bautismales también, roupas batismais também, hay vestuarios, vestiários hay também, vestuarios también, vestiários também há, hay vestidores de ropa y personas que les ayudarán e a llegar pessoas que os ajudarão a los chegar vestidores de até ropa os vestiários para colocarse las ropas para bautismales colocar as roupas y serem batismais bautizados e serem en batizados em en el água nombre del no Señor nome Jesucristo. do Senhor Jesus Por Cristo. Pueden Portanto, ser bautizados ustedes que estão bem presentes, podem ser batizados e os vocês que estão em outras presentes e os nações, que estão e em outras receberam a nações Cristo como e vuestro aceitaram único e Cristo como seu suficiente único e suficiente Salvador. E que Jesucristo E que Jesus les Cristo bautize com o os Espírito batize Santo com e o fogo, Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. No nome do Senhor Jesus Cristo. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua amável atenção. E deixo aqui o ministro correspondente até que ele chega. No batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo em água não tira os pecados. É tipológico. Quando a pessoa aceita Cristo, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado. E quando levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. É importante conhecer o significado do batismo em água. É tipológico, mas é ordenado por Cristo. É um mandamento de Cristo que deve ser obedecido, porque Ele o ordenou. Aí nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, porque estávamos nele. Como o pé de trigo com muitos grãos de trigo estava em um grão de trigo. Assim nós estávamos em Cristo. Muito obrigado por sua amável atenção e continuem tendo uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Com vocês, o ministro correspondente, aqui presente, e em cada país, o correspondente a cada país. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? As pessoas que se encontram aqui na frente bem podem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, os irmãos podem